um dos maiores engenheiros brasileiros de todos os tempos. Viveu na época do Império. Hoje pouco ou quase nada se ensina sobre ele nas escolas. Foi o primeiro engenheiro negro brasileiro. Formado na Escola Militar da Praia Vermelha, hoje o Instituto Militar de Engenharia. Monarquista, conselheiro de Dom Pedro II, engenheiro, militar e um grande ativista das causas abolicionistas. Introduziu técnicas inovadoras de engenharia no século XIX. Na série Heróis Brasileiros de hoje falaremos sobre André Rebouças, um herói brasileiro quase esquecido. O nosso muito obrigado à GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, essa empresa centenária, essa parceria de sucesso que nos ajuda a chegar sempre até vocês, levando o nosso trabalho de pesquisa. Muito obrigado a você que está chegando agora, conhecendo o nosso trabalho. Não esqueça de deixar o seu joinha e inscrever-se no nosso canal, deixar seus comentários. Isso nos ajuda muito a que o YouTube entenda a relevância do nosso trabalho de pesquisa e leve ele ao maior número de pessoas possível. O nosso assunto de hoje é um herói brasileiro negro quase esquecido pela história. Monarquista, militar, engenheiro, o primeiro engenheiro negro, André Rebouças. Túnel Rebouças, Rio de Janeiro. Muita gente que passa pelos seus 2.800 metros não sabe quem foi o Rebouças, que deu nome à obra. Na verdade, são dois Rebouças homenageados, André Rebouças e o irmão Antônio. De acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, o túnel no sentido da Lagoa ao Rio Comprido se chama Antônio Rebouças. André Rebouças é o sentido contrário, do Rio Comprido à Lagoa. Mas quem foram eles? Para saber, temos que voltar ao tempo do Império. Negros e filhos de uma família baiana de poucos recursos, os irmãos Rebouças nasceram um em 1838 e o outro um ano depois. Eles se mudaram para o Rio de Janeiro ainda crianças com a família. André vem de uma família, de um homem de uma visão aberta, tão aberta, que conseguiu exercer o direito na Bahia, onde o direito sempre foi muito bem avaliado, sem ter feito o curso. Só pelo prestígio que ele, o Antônio, o pai, tinha junto à época, sendo um mulato, filho de um português, alfaiate, e de uma escrava alforriada. André e Antônio estudaram no Colégio Militar e se formaram na Escola Politécnica da cidade. Completaram seus estudos na Escola Militar da Praia Vermelha, em 1859, e se formaram engenheiros militares. Por sinal, eles são considerados os primeiros engenheiros negros do Brasil. É fundamental para a consciência nacional, não só para a consciência negra, mas para todos os brasileiros, e em particular para as Forças Armadas, onde André e Antônio Rebouças foram um dos pioneiros na defesa do território nacional e chegando mesmo a exercer uma atividade profícua dentro das Forças Armadas, ainda como muito jovem, e quando recebeu uma das suas primeiras missões como engenheiro militar e oficial do Exército para fazer uma inspeção nas fortalezas. André serviu como engenheiro militar na Guerra do Paraguai. Foi o autor de projetos como o dos portos do Maranhão, do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro. Depois, passou a desenvolver projetos com seu irmão Antônio, que foi responsável pela construção da subida da Serra do Mar, no Paraná, e das docas da Alfândega do Rio de Janeiro. Antônio foi também o idealizador da ferrovia Curitiba-Paranaguá, um dos marcos da engenharia nacional. Mas ele não chegou a realizá-la, porque morreu em 1874, aos 34 anos. André sempre esteve à frente da luta abolicionista. Ajudou na criação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão ao lado de grandes nomes, como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, e teve intensa participação na campanha abolicionista. O símbolo que ele constitui junto a essa elite que resolve se bater pela abolição da escravatura é uma imagem muito importante
porque é uma imagem de uma pessoa formada, de uma pessoa de grande valor intelectual e de grande competência no exercício da sua profissão. André Rebouças também foi membro do Clube de Engenharia, que está fazendo uma homenagem aos irmãos no espaço do museu. Com destaque para André, que foi sócio do clube, fundador da biblioteca e o primeiro responsável por ela. Isso em 1884. A bibliotecária atual do Clube de Engenharia, por sinal, é uma admiradora de André Rebouças. André Rebouças foi engenheiro, foi astrônomo, foi o primeiro bibliotecário, entre aspas, dessa biblioteca, ou seja, o administrador da biblioteca. Foi poeta. André Rebouças foi o máximo no Brasil do século XVIII. Ela gosta tanto de André Rebouças que está fazendo uma dissertação de mestrado sobre ele. Se ela encontrou curiosidades sobre o André... Nós temos diário dele, que está na restauração. Nós temos ata da criação do clube, ata da nomeação dele, de quando ele foi responsável administrativamente pela biblioteca. Então, André Rebouças é o ar que eu respiro nesse momento. Obras raras sobre André Rebouças também podem ser encontradas na Biblioteca Nacional. O André Rebouças escrevia sobre todos os assuntos, ele era um talento incrível, admirável, né? Então você vai encontrar obras de engenharia como obras de cunho social, de caráter político, sobre estradas, ferrovias, navegação, mas sempre com uma ênfase. Todo o texto dele, mesmo o texto científico, tinha um caráter, uma abordagem bastante social, né? Ele tinha uma preocupação muito grande com o conforto, com a condição humana. Nascido em 3 de janeiro de 1838, em Cachoeira, na Bahia, André Pinto Rebouças foi para o Rio de Janeiro com a família quando tinha 8 anos de idade. O pai, Antônio Pereira Rebouças, era um advogado com prestígio na corte e seria mais tarde conselheiro de Dom Pedro II. André e o irmão Antônio se formaram engenheiros militares em 1860 na Escola Central do Exército. No local, funciona hoje o Instituto Militar de Engenharia, onde Rebouças é lembrado com orgulho. Ele tinha uma competência muito grande no lado técnico, como engenheiro, mas também ele tinha uma visão humanística muito arraigada. Ele é esse ícone histórico que traz assim um exemplo de humanismo, de solidariedade, de utilização do conhecimento em prol do bem comum, em prol daqueles mais desfavorecidos. Em 1861, André Rebouças foi fazer cursos na Europa. Das viagens, o engenheiro deixou manuscritos com anotações do que encontrou nos países do velho continente. Queria aplicar as inovações no Brasil e, ao retornar, trabalhou em portos, ferrovias e fortificações militares. Aqui no Rio de Janeiro, ele foi muito interessado nas obras para a cidade, por exemplo, no Porto do Rio. Então, ele construiu o armazém Dom Pedro II, que ainda está hoje lá. Ele e os irmãos projetaram e construíram a estrada de ferro que vai de Curitiba até o Porto de Paranaguá. Ela é tão ousada que até hoje é uma atração turística. A partir da década de 1880, começa a se dedicar intensamente à causa abolicionista. Ao lado de amigos como José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, participa de diferentes movimentos de luta contra a escravidão. Ele tinha uma posição, sim, de defensor da cidadania negra, da inclusão do negro. Lembrando que a população negra do século XIX ela foi protagonista da história, ela nunca foi um objeto da história. Tá? E quando nós falamos da questão abolicionista, destacamos pessoas que foram importantes, mas não foram vitais para a abolição. E quem foi vital para a abolição foi a população negra e os escravizados da época. André Rebouças era monarquista e, com a proclamação da República, acompanhou a família imperial no retorno à Europa. André Rebouças era um grande amigo da família imperial. Tanto que, com a proclamação da República, ele saiu do Brasil junto com Dom Pedro II e sua família. Foi correspondente do The Times de Londres, depois foi para a França e para a África. Mas seu fim acabou sendo triste. Vai para
para Funchal, Ilha da Madeira, e é ali que ele falece. Ele falece absolutamente desgostoso da vida. Ele se suicidou, lançando-se de um penhasco que ficava à frente do hotel onde ele residia, já com muitas dificuldades financeiras. Todas estas histórias reforçam a importância de se preservar a memória dos irmãos Rebouças e das lutas e feitos de André Rebouças. Que bacana, né? É muito bonito quando a gente vê um brasileiro, um herói brasileiro se destacando pela sua criatividade, a sua inventividade. E é com esse sentimento, então, que nós nos despedimos hoje desse episódio, para que todos nós carreguemos dentro de nós esse sentimento de patriotismo e de alegria por sermos um povo tão inventivo, tão corajoso, né, e tão resiliente. Até a próxima!